Olé pelo mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. E Cappuccino Três Corações, 20 anos com você. Bom dia, é o Olé pelo mundo chegando na tela da Band. Beijo especial para todo o interior de Minas Gerais que passa a acompanhar agora o Olé pelo mundo super especial. A gente tem um convidado que a torcida do Cruzeiro pediu muito. Ele está aqui hoje, não é isso, Júnior Brasil? É isso, Dimara. Bom dia para você e para os nossos amigos. Um convidado especial, sinônimo de raça, fez história no Cruzeiro e colocou os pés na calçada da fama na Toca da Raposa 2. Esse tem história e esse deixou saudade. Quem é, Dimara? Super capitão Ademir. Ademir, você não sabe como essa torcida pediu a sua presença aqui no Olé, a saudade que todo mundo tem de você, o que todo mundo quer saber como que você tá. É uma honra pra gente receber você aqui. Obrigado, Ademir. Obrigado a vocês também pela oportunidade outra vez de poder dar um contato com o torcedor que tem saudade, porque a época que eu joguei no Cruzeiro, eu posso dizer uma coisa para vocês, se eles têm saudade, eu também tenho. Eu quando falo no Cruzeiro, eu me arrepio. Sim, com certeza. Tanto amor que tem por esse clube, pelo carinho que eu sempre tive, por todos, a imprensa, amigos, torcedor. Eu não tenho nada que reclamar do Cruzeiro, só tenho a agradecer. E ainda mais poder colocar o pé na fama da calçada. Então, eu fico muito feliz e parabenizar o Cruzeiro pela iniciativa de fazer isso com os ex-ídolos, sabe? Jogadores que marcaram épocas. Se você começar a colocar ali, falar de jogadores antigos, o torcedor começa a ter muita saudade. Então, eu acho que é uma homenagem justa e nós também, com certeza, ficamos muito felizes de poder ter recebido essa homenagem. E você tá de chinelo do Cruzeiro, esses pés aí que você acabou de colocar na calçada. Nem mostra muito os pés, não. O pé de jogador é feio demais, né? Cheio de unha encravada e calo, né? E aqui o diploma também que você recebeu. Exatamente. Tá aqui, ó. Ademir Roque, como é que fala aí o sobrenome? Que é difícil. A pronúncia certa é Keifer, né? Keifer. Mas se escreve Keifer, é um alemão, né? Então, a gente só falava Ademir que era ficar mais fácil. Mais fácil, né? Você saiu de Toledo para fazer história aqui no Cruzeiro, né, Ademir? Uma história bacana e vitoriosa. Eu tive uma passagem bonita pelo Internacional, quase 6 anos, e depois eu consegui dar continuidade e me superar no Cruzeiro. Então para mim, hoje, foi além da expectativa, né? E eu sempre falo, se eu tenho condições de falar com jogadores que estão jogando hoje, quando você para, você vê, você podia ter até feito mais pelo clube, pelo torcedor, porque... O que faltou? Não, eu falo assim, dentro da minha situação, eu sempre tentei fazer o máximo. O que eu podia fazer, eu fiz, sabe? Então eu digo assim, às vezes o jogador, sabe, ele pensa, pô, não vale a pena, vale a pena, porque o que você puder fazer e tiver a chance de jogar no clube grande, fazer por um torcedor que nem é do Cruzeiro, tem que fazer, tem que aproveitar essa época que tá, sabe? Então, é uma época, a pessoa tem que se orgulhar. Eu me orgulho de ter jogado na equipe do Cruzeiro, eu me orgulho, com sinceridade. Isso eu fui importante, mas o Cruzeiro para mim foi muito mais importante. Agora, Ademir, eu me lembro bem do dia da sua saída, né, da sua despedida. Eu tive a honra de fazer aquela matéria, te acompanhei muito em campo e depois fazendo a matéria final. Foi um momento triste, né? O Ademir, aquele dia, era um Ademir diferente, era um Ademir triste. Não era nem só aquele, né, que a gente estava acostumado a ver em campo, naquela garra, naquela raça, naquele jogador que levava o time com ele, mas era de uma melancolia aquele final, né? Foi triste, não foi? Foi, mas a gente sabe, o jogador sabe que um dia ele tem que sair de um clube. Lógico que quando eu fui de férias, eu praticamente tinha conversado com o presidente, que estava pensando em jogar mais uns 2 anos no Cruzeiro e encerrar minha carreira de uma forma mais planejada, mais programada no Cruzeiro. Mas aconteceu aquele episódio, até hoje não sei o que aconteceu, a única coisa que eu fiquei sabendo que meu serviço não seria mais útil ao Cruzeiro, então eu respeitei e não queria mais jogar daí em outro clube, eu encerrei naquele momento a minha carreira, sabe? Lógico, com tristeza, mas sem mágoas, sem rancor de nada. Agora, Ademir, eu queria te dizer que foi uma das lições que eu levei para a minha vida, porque eu estava começando a carreira, né, achando que futebol era tudo lindo e maravilhoso, que todo mundo era fantástico, e o Ademir ele tinha uma importância naquele Cruzeiro enorme, e a forma como aconteceu tudo, eu comecei a ter uma outra visão do futebol, né? Talvez ali, naquele momento, eu senti que era uma coisa que passava do profissionalismo, né? Que às vezes a dedicação toda, aquela história toda, ela tinha um limite mesmo, e aprendi muito aquele dia. Eu também aprendi, mas eu sempre falo assim, da vida, o que você tem que levar são as coisas boas, as coisas ruins deixa de lado, e daí
para mim foi muito triste não porque eu não ia mais continuar no Cruzeiro, porque eu gostava do Cruzeiro, eu queria encerrar minha carreira de uma forma, eu planejava, a única coisa que eu não conseguia encerrar de forma do que eu queria a minha carreira, uma coisa planejada, com jogo de despedida, mas foi um encerramento brusco, assim, de uma hora para outra. Não aconteceu nada disso. Né? Então, mas é importante que depois eu absorvei tudo, como eu já disse para vocês, sem rancor, sem mágoa. Eu devo muito ao Cruzeiro, eu devo às equipes por todo onde que eu passei, porque se eu fiz alguma coisa por eles, mas eles também fizeram uma coisa por mim. Daí quando falo Cruzeiro, eu falo torcedor, falo imprensa, claro, falo do povo mineiro que sempre me recebeu bem, me tratou muito bem. Eu tenho um carinho especial toda vez que você fala em Cruzeiro, eu escuto, me passa um filme na cabeça, sabe? Daí a saudade vem, daí você começa a aproveitar as coisas boas para você usar isso na sua vida que a gente tem pela frente aí, né? Ademir, vou aliviar você do seu diploma, para você não ficar segurando. O Aloysio, nosso diretor, vai tomar conta, todo cuidado, viu, Aloysio? Recebe aí, toma conta. Mas, Ademir, você é sinônimo de raça, mas tinha uma característica também que o torcedor não esquece. Não tinha bola perdida. E o Ademir, no bom sentido, era um ladrão de bola danado. Tinha ali uma bola que estava ganha e o Ademir ia lá e pá, desarmava, você dava o bote. Ou seja, você tem uma característica que hoje você estaria jogando com a maior tranquilidade e super valorizado. Eu acho que cada jogador ele tem que procurar o seu lado forte para colocar isso em prática dentro de campo. E meu forte era a marcação, a antecipação, eu tinha um fôlego bom, e daí eu sempre me cuidava na parte física. Eu sabia que eu precisava do meu corpo para fazer o melhor dentro de campo. Então isso eu consegui. Acabava um jogo de 90 minutos, eu podia jogar mais um que estava inteiro, saía inteiro do jogo. Mas isso eu fazia com carinho, com amor, não era por obrigação, eu fazia com amor, porque eu fazia por paixão. Então eu acho que quando você faz alguma coisa, você tem que colocar o amor na frente, você tem que colocar a paixão para você conseguir aquilo que você quer. Você conseguiu. Obrigado. Deixa eu dar uma pausa na entrevista do Ademir. Daqui a pouquinho ele vai voltar falando de seleção brasileira, da torcida do Cruzeiro, dessa emoção toda que ele viveu nessa homenagem. Mas agora, Júnior Brasil tem uma dica para você. Dimara, você sabe o que o Cappuccino Três Corações e a Itália têm em comum? Cappuccino vem de lá, né? Isso mesmo, e por isso, graças a esses 20 anos de história, mais liderança, a Três Corações criou uma promoção que manda você para o país de origem do cappuccino. Que legal! E como é que faz para participar, Júnior? É fácil. Você entra no site www.perfeitopara.com.br/20 anos, participa e concorre à viagem. Eu vou participar agora. É só lembrar, Cappuccino Três Corações, perfeito para te levar para a Itália. Olá, rapaziada, não percam todo sábado Olé pelo Mundo na Band. É um ótimo programa, eu recomendo. Eu não perco um. Chegando no Olé pelo Mundo, leite Semil. Um leite delicioso que hoje traz um sabor diferente, um sabor especial. É o leite condensado Semil. Uma delícia, sabor, tradição e muita qualidade. Você encontra a caixinha com 395 gramas e a caixinha pequenininha, a famosa meia receita, com 198 gramas. Super prática e uma solução inovadora do leite Semil, Dimara. E eu adorei no Brasil, porque ó, fácil de abrir, ó. Já vem picotado, você não precisa da tesoura. E eu sei que tem um monte de gente em casa que faz a mesma coisa que eu faço. Coloca na geladeira e depois bebe purinho. Eu adoro, e assim, ó, muito mais prático. E evita desperdício. E quem está com a gente é a vaquinha do leite Semil. Faz o maior sucesso com a criançada. A criançada adora. E tem brinde também, Dimara. É, que você pode levar essa vaquinha para casa. É só ficar de olho nos nossos twitters e no Olé pelo Mundo. E logo, ó, você vai saber como faz para ganhar. Leite condensado Semil, uma delícia! Ademir, aqui no Cruzeiro, que treinador mais te marcou? Eu acho que eu sempre coloco, foram vários, mas os dois que mais me marcaram foram o Carlos Alberto Silva e o Enio Andrade, né? Seu Enio era uma paixão, né? O Enio era um professor do futebol. O Carlos Alberto, um grande amigo, foi um dos responsáveis pelo meu sucesso no Cruzeiro também, porque foi na época também que nós praticamente entramos na mesma época no Cruzeiro e crescemos juntos. E depois o Enio Andrade, a continuação. Eu já conheci o Enio do Sul, da pessoa que ele era, porque além de treinadores eram grandes pessoas, de um caráter enorme. Então, são os dois que mais me marcaram aqui no Cruzeiro. Né? E o Ricardinho disse que você também foi um grande professor para ele. A gente teve chance de falar com ele antes e ele falou, olha, vindo da base, olhando e observando. Aí eu tive a sorte de ter o Ademir no time. Isso também é bacana, né? A gente fica... Entre tantos outros, né? Vindo do Ricardinho, o Ricardinho depois... Eu
comecei a admirar o futebol dele pela qualidade e pelo esforço físico também que ele tinha, pela garra que ele colocava. Ele também nunca não tinha bola perdida, né? Então eu fico feliz de poder ter contribuído com alguma coisa. A gente sabe, eu sempre falo assim, das coisas boas que eu tenho, se eu posso passar isso para alguém, não tem problema nenhum, eu passo, não tem problema nenhum. E como também gosto de ouvir conselhos bons também, né? E você é um bom professor, porque, Edmar, eu tive a oportunidade de conhecer a família do Ademir em Curitiba, os meninos super educados, assim, olha, impressionante. Bacana, você vê que esses valores que você tem, você conseguiu transmitir para os amigos e para a família, isso a gente percebe. Agora, Ademir, você falou que a felicidade é importante. Qual que foi o título, o seu grande momento, aquele que foi a maior alegria que você fala, eu fui isso, eu fui aquilo, ou de ter feito parte daquele momento histórico no Cruzeiro? O que mais te marcou em termos de alegria? Eu acho que foi o da Supercopa, né? Tem gol seu, né, Ademir? Porque você fez poucos gols, mas você fez um gol importantíssimo, né? Porque pela maneira como foi esse campeonato. Cruzeiro vários anos sem ganhar um título internacional. A Supercopa... Tinha perdido para o River, decidindo em casa, Mineirão lotado. E perdido para uma equipe que era a base da seleção argentina. Perdemos 2-0 lá. Eles já vindo festejando o campeonato, porque para eles era quase impossível eles tomar 3 gols no Mineirão daquilo que eles jogaram no primeiro jogo. E o que eu achei mais importante, que marcou mais, o torcedor confiou na gente. Encheu o Mineirão, sabe? Porque não é todo torcedor, quando você vê que o time dele tem que ganhar na final 3-0, enche o Mineirão. Já vai desconfiado. E naquela época enchia mesmo, né? Já vamos combinar, né? A torcida do Cruzeiro... Você fez gol, então para você mais ainda mais conseguir ainda. fazer um gol, então para mim foi o que mais marcou, né? Você fez poucos gols no Cruzeiro, exatamente, né? Mas esse... Foi fundamental. Uma emoção indescritível. É indescritível, porque... Hoje você pode até analisar com mais frieza, mas na época, na partida, depois da partida... O que representava? Você não podia imaginar o que ia representar. Hoje pode, foi importante, mas no momento, sabe, foi uma alegria tão grande que você acha que... Você tem a fita? Assiste de vez em quando? De vez em quando, esse dia eu ainda assisti, sabe? Um amigo meu me trouxe no domingo à tarde lá na minha casa, nós assistimos. Eu consegui ver só um pouquinho porque dá muita saudade. Né? Chorou? Olha só, Ademir, e o que você conta para os seus filhos, né? A gente sabe essa integração que você tem com a família, né? Você sempre foi um jogador que a gente tinha como referência, né? E acho que todo mundo que esteve com você teve sempre essa referência. Os seus filhos cresceram muito mais dentro desse novo futebol, né? Do futebol diferente, uma outra forma de jogar. Como é que você explica que você era aquele volante diferente na época? O que você conta para eles? E para meus filhos, eles até conseguiram acompanhar um pouco mais a minha carreira, porque eu fui pai cedo, né, novo, né? Eu, quando saí do Cruzeiro, meus filhos, um tinha 13 e outro tinha 11 anos. Né? Então eles viram. Eles viram alguma coisa. Então eles sabem que hoje mudou bastante o futebol, mas é em função da necessidade de mudar. Eu só não sei por que o Brasil está mudando tanto e querendo ir para a força física no futebol, se nós somos pentacampeões mundiais, né? Eles sempre copiaram nós, agora nós estamos querendo copiar eles e nós não vamos conseguir copiar os europeus, porque eles, na parte física, sempre vão ser mais fortes que nós, na disciplina tática. Então acho que o Brasil ele tinha que insistir mais na parte do futebol bonito, e porque ele conquistou 5 campeonatos mundiais jogando daquela forma. E acho que dessa forma que estão jogando hoje vai ser mais difícil conquistar uma Copa do Mundo. Eu acho, né? E você pode falar com propriedade, porque muita gente não sabe, mas disputou 2 Olimpíadas. Sim. Você esteve lá, Los Angeles, vestiu a camisa da seleção, tem também um Pan-Americano. Ouro Pan-Americano. Que você obteve o ouro. Então você tem uma história também com a seleção brasileira. Eu acho que assim, o bom mesmo é mesclar habilidade com força, né? Não ir só para força física e fazer aquele futebol que só interessa o resultado. Então eu acho que o torcedor do Cruzeiro sempre se acostumou com equipes que jogavam bonito. Então eu acho que essa é a maior dificuldade hoje, eu acho, do torcedor cruzeirense entender essa nova forma. Tomara que volte de novo a jogar como jogava antes. O dia que você descobrir a resposta, você avisa pra gente. Bom. Pra ver se a gente consegue. Ademir fazendeiro lá no Paraná, né? Mexe com soja, fazenda. Bacana, a gente só tem que te agradecer e o torcedor do Cruzeiro pode ter certeza. Você marcou um pouquinho de saudade, a gente sente que você ficou emocionado nesse dia de hoje. Sim, e você merece. Você, o torcedor que te acompanhou, fala,
lembra muito de você, do Douglas, Ricardinho, tantos outros, né, Edmara? Mas você é um dos que eu tenho certeza, Super o torcedor pedidos atendidos ficou agora. feliz. Obrigado, Obrigado, hein? parabéns. Eu Você também fico... craque dentro e fora das 4 linhas. Uma homenagem simples, mas bonita. E você ficou bonito com essa camisa nova, viu, Guilherme? Ficou, né? Ficou bem. Será? Quem Agradecer sabe? o Guilherme aí, todo carinho aí, ele que correu pra cá, pra ajeitar todo mundo. Bacana, Obrigado, Guilherme. muito legal ter te abraço aí. recebido. Obrigado aí a hoje. vocês também. Então vamos lá, galera? Aqui? Então vamos lá. Vamos rodar o Olé pelo mundo. Cappuccino Três Corações. Como você toma? Ah, pra mim é perfeito pra namorar. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa. Chegar em casa, quentinho. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Cremoso, cheiroso. Ela só pensa em namorar. Cappuccino Três Corações. Irresistível. Me aguarda, Carlos Augusto. Hoje tem. Chegando no Olé pelo Mundo, Supermercados BH tem sempre um pertinho de você e onde o que é bom custa pouco. Um mundo de ofertas e tudo que você precisa para a sua compra você encontra no Supermercados BH. Preço baixo, economia, tudo que a dona de casa, que você quer para as suas compras aqui no Supermercados BH. E tem sempre promoção, né, Júnior Brasil? Vamos conhecer um pouquinho mais dos Supermercados BH? Produtos de perfumaria, shampoos, sabonetes, hidratantes, linha infantil com as principais marcas para seu filhote, ração para cães e gatos, compra pesada do mês, arroz, feijão, tudo com preço pequenininho, biscoitos deliciosos de diversos sabores e marcas, padaria com os mais gostosos pães e também laticínios, queijo e presunto, tudo com preço pequenininho. Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Hortifruti com grande variedade, tudo fresquinho, carnes e bebidas, tudo isso você encontra em um Supermercados BH pertinho de você. Super promoções mais do que especiais para você. Supermercados BH tem sempre um pertinho de você e onde o que é bom custa pouco. E o Olé pelo Mundo já girou e nós estamos sendo recebidos por ele, o ex-jogador Euler. Ex mesmo? Aposentou? Aposentado. E obrigado por nos receber, Euler. Eu que agradeço, é uma satisfação poder recebê-los aqui na minha casa. Agora conta para todo mundo que está acompanhando o Olé pelo Mundo, quando é que a gente vai poder anunciar Euler treinador? Daqui uns 2 anos, 3 anos ainda. Vamos preparar bem aí, porque é uma profissão que você não tem estabilidade nenhuma, pelo menos aqui no Brasil. Até você fazer um bom trabalho, né? Vai ser 2, 3 jogos e estão mandando você embora. Preparar Então... é que pescar muito também, né? E também isso, aproveitar a família, curtir bem os filhos, a esposa, pescar, que há muito tempo eu não tiro para poder pescar e agora eu estou fazendo isso muito. Agora, dentro dessa história de ser treinador, na sua trajetória, Euler, você conviveu com os maiores treinadores, né? O que você tira de cada um? O que te chamou mais atenção em todos esses que você trabalhou? Ixi, assim, Não, fala pra gente com quem você trabalhou, para o pessoal ter ideia. Então, são épocas diferentes, Claro. né? E assim, desde quando eu comecei com o Jair Bala, o Pinheiro, depois eu peguei uma pessoa que foi só um técnico para mim, foi um pai para mim, que foi o Tele Santana, né? E aí pegar uma nova geração como o Muricy, Ramalho que eu passei, o próprio Filipão, né? Então, assim, todos esses técnicos, ele tem como prioridade a parte de disciplina. Ela seja disciplina fora de campo, dentro de campo e até a parte tática também, né? Todos eles. Então, eu acho que isso hoje ele é fundamental. É fundamental e não dá para abrir mão disso, não. E Euler, você jogou em grandes times, você tem um currículo de times incrível. Palmeiras, Vasco, São Paulo, América, Atlético, grandes times. Mas qual que foi aquele time que te marcou? Você teve grandes conquistas, mas deve ter um time especial. Você jogou ao lado também de grandes jogadores. Qual foi o seu time? Não, assim, todos os times que eu joguei, eu fui campeão e tenho momentos marcantes. Mas aquele que você fala, aquele era uma máquina. Para mim, o ano de 2000 foi um ano perfeito. A metade do ano pelo Palmeiras, né? E a outra metade no Vasco. E quando eu cheguei no Vasco, aí nós formamos um time que realmente a gente entrava em campo e a gente jogava despreocupado, sabendo que ia vencer. Quem que era o time? Que era o goleiro Elton, né? Tinha o Júnior Baiano na zaga, o
o Odivan na zaga, era lateral esquerdo Jorginho Paulista, tinha o Jorginho, que era volante, mais o Nasa, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, eu, o Romário e o Kleberson, que é aquele garoto que morreu no acidente, na lateral direita. Foi um time que realmente eu considero como um time perfeito, pelas características, pela qualidade técnica e pela determinação de cada um. Posicionamento, exatamente. parte tática também? Isso, e porque um complementava o outro, né? Você jogava com o Pernambucano, que era um lançador, o Paulista, que carregava a bola, eu que preparava a jogada, o Romário que definia a jogada. Então foi um time assim bem completo mesmo, né? E o Nasa ali dando porrada em todo mundo. O Júnior Baiano também. O Júnior Baiano, ninguém passa aqui. Agora, eu olhei para você também, não era difícil se encaixar numa nova equipe, né? Pela sua condição de futebol e pelo que o Euler representou fora das quatro linhas também, né? Na sua concepção de atleta, na disciplina, né? Que você impunha em tudo isso. Era fácil de chegar com esse know-how todo quando a equipe não era aquela assim tão disciplinada? Como é que eles te olhavam? Primeiro, assim, esse fator de disciplina, eu levei ele para toda a minha carreira por ensinamento do Jair Bala, do Pinheiro, do Tele Santana. Foram pessoas que me ensinaram que isso poderia prolongar a minha carreira como jogador. E, de fato, aconteceu. Então, eu sempre procurei ter essa disciplina. E a minha característica de jogar, de velocidade, contribuiu muito, porque foi-se cada vez mais tendo dificuldades de ter esse jogador de velocidade até hoje, no né, ataque. querido? E ainda tem, né? E é primordial se você está com um futebol que exige isso, a velocidade, né? Se você tem uma parte tática, jogadores para encaixar nisso aí. Então, assim, por tudo isso, né, em todos os clubes que eu passei, eu consegui realmente me adaptar assim com facilidade ao esquema tático dos treinadores. Agora, quando você chegava nessas equipes e por ter essa característica, em alguns momentos, em algumas equipes que não eram tão disciplinadas assim, você sentia que o pessoal falava, ih, lá vem aquele moço? Realmente, quando você chega no clube, sempre tem esse olhar, porque o atleta, quando está no clube, ele sempre tem esperança de algum jogador sair e ele conquistar a titularidade, né? Mas eu sempre coloquei assim, dentro do grupo, estar à disposição, independente de jogar ou não jogar. Eu nunca tive essa vaidade de titularidade absoluta, porque a gente sabe eu, por exemplo, sei das condições que eu tenho, mas também daquela que eu não tenho. E você sempre pode chegar alguém melhor e você tem que entender isso aí, né? O duro é quando chega pior e joga. Aí é que é terrível. Agora, você foi um jogador de muita velocidade, tinha habilidade também, mas ganhou um apelido que te marcou na carreira. Até a gente quer mandar um abraço para o Milton Naves, alcunha de Filho do Vento. E isso foi algo que te tornou mais conhecido ainda e tinha tudo a ver com você. Então foi uma homenagem bacana do Milton, você já demonstrou várias vezes gratidão, isso também é algo super louvável, super legal, mas é uma marca que ficou. Com certeza, e para mim foi muito importante. Por isso que eu sou eternamente grato ao Milton, né? Por ter sido tão feliz no apelido, né? Foi assim, realmente veio de Deus para a vida dele isso, porque tornou-se uma marca registrada, né? E onde eu passo hoje, eu sou conhecido mesmo como Filho do Vento, né? Um jogador rápido, veloz, né? Mais pelo apelido que pelo nome, né? Às vezes para aí, né, o pessoal, você não é o Filho do Vento? Né? Não é nem o eu, é o Filho do Vento. Bacana. Nesse mês de agosto eles lembraram de você, porque o que ventou em Belo Horizonte, se ele aparecesse por lá. Agora, Euler, quando a gente fala de seleção brasileira, ficou aquele gostinho assim, podia ter sido diferente? Olha, teve um momento em que foi o momento da lista para a Copa, né, de 2002, que eu achei que eu realmente iria, até porque no último jogo eu estava, né, relacionado, que foi amistoso contra o Portugal lá em Lisboa, fiz todos os exames, né, até o terno foi feito. Que loucura, então para mim foi assim, muito triste. Um impacto. Mas chorei muito, né, eu liguei para o Filipão,
várias vezes depois disso. Aqui o Felipe tem uma lista, né? Tem Alex nessa lista, tem Euler nessa lista, porque todos foram jogadores que eles tiveram contatos antes, como aconteceu com Euler, e Terni, não sei o quê, e na hora não saíram na lista. Talvez por aí fique esse questionamento, né? O que era mesmo definido para a seleção naquela época? Né? O que se aceitou ou não aceitou para a seleção naquela época? E apareceram jogadores que até então não tinham nem sido convocados ainda, né? Então, assim, mas Você conversa com o Felipe? Não, tanto que eu fiz estágio com ele, né? Sempre liguei para ele toda vez que ele conquistava um objetivo, depois da Copa. Coincidência, eu na Copa acabei indo para o Kashima Antlers, né, no mesmo ano, e então cheguei no Japão justamente no dia do jogo da final, fui no jogo da final, entendeu? Cumprimentei todos, agradeci. Para mim foi um prazer ter... Tudo que aconteceu, não tem nada para reclamar, não, só agradecer, porque foi bacana demais. E a sua história passa aqui por Minas Gerais e Atlético e América. Seu coração está aqui com esses clubes, a gente vê o carinho, a torcida do Atlético tem um carinho também fantástico com você, de gritar seu nome, de te ver, você também retribuir, e a história também com a América. Seu coração está com esses clubes, está mais com um, como é que é? Os dois por igual, porque... Por igual? Uma coisa que eu aprendi até com a minha mãe, né, é a questão da gratidão. E eu tenho, de alguma maneira, ter que ser grato, né? O América por tudo que aconteceu, a oportunidade de poder jogar no amador, no profissional, né? Vestir a camisa, ser campeão mineiro pelo América, ter a oportunidade de sair pelo mundo, né? Foi ali que começou, né? Tudo começou. Aí a torcida do Galo, que a torcida do Galo fez por mim, você tá doido? Aquele jogo do São Caetano, eu falei assim, como é que eu vou fazer um gol aqui? Eu não posso fazer gol aqui. Então, né? Então toda vez que eu vinha jogar no Mineirão contra o Atlético, eu sempre ouvia o meu nome sendo gritado nas arquibancadas, né? E poder jogar, formar um grande grupo aqui de 95. Agora, para que você torce? Joga América e Atlético, e aí? Aí fica difícil. Agora, com essa história tão bonita, essa relação bacana com as equipes onde você passou, quando chegou a hora, parou, acabou tudo, o que você pensou? Então, assim, eu não tive dificuldades. Não, né? mesmo? Não, eu me preparei para esse momento. Aquilo que eu disse no início, eu prolonguei o máximo possível a minha carreira como atleta, né? O máximo que eu pude como atleta eu fui, né? E tinha como objetivo, quando eu voltei para o América em 2006, era de alguma forma, ou de todas as formas, ajudar o América a voltar novamente à elite, né? Sabia que não ia ser fácil, estava o América na Série C do Brasileiro, um ano aí que Série B do Mineiro, então não ia ser fácil, mas foi um desafio na minha carreira, né? Sabendo que ia enfrentar dificuldades, mas que eu estava pronto para ela, e que a qualquer momento eu iria parar. Então me preparei em todos os sentidos, né, para esse momento e não tive dificuldades. No momento certo eu anunciei a aposentadoria. Para falar a verdade, eu não sinto saudades da rotina do futebol, talvez aí só de jogos, né? Às vezes a gente ainda sonha jogando. Dá um chute na mulher lá e faz o gol e tudo mais, e sai vibrando. Mas assim, por ainda querer continuar no futebol, né, e até mesmo buscando trabalhar em cima disso, eu ainda estou aí cuidando da escolinha, Filho do Vento, né, com o apelido que eu tenho, estou lá como professor e nesse tempo me preparando aí, vamos preparar. Nós vamos combinar que você vai render muitos olés pelo mundo ainda. Nós quiser. vamos fazer a parte 2, o Euler pescando e nós vamos juntos. E depois o Euler treinador. A gente só tem que te agradecer. Aí o Euler pai, né? O Euler pai que você falou, essa vai dar uma história muito legal. Muito legal. A gente só tem que te agradecer, que você é um cara que é uma referência, deixou um grande exemplo e foi um vitorioso dentro do campo. Euler, obrigado demais. E fora do campo também, claro. Eu que agradeço, um prazer. Muito obrigado mesmo. Obrigada, querida. É sempre um prazer estar com você, sempre mesmo. Muito obrigado, Vilmar. A primeira a me entrevistar. Que bacana. Tá vendo, legal. gente? Nunca esqueço. Vai ser a primeira a entrevistar a filha, hein? Ele já pensou? Tomara que venha a mesma sorte. Com certeza. Olha só, galera. A gente vai embora, tá? Volta sábado, 10 da manhã. Eu e Júnior Brasil. Tchau. Valeu, galera. Super abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau.
Olé pelo mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. E Cappuccino Três Corações, 20 anos com você.